Olá, crianças! Tudo bem? Sou a professora Ivane Souza e hoje, por ser sexta-feira, vamos dar início a mais uma videoaula da nossa disciplina de Ciências. E na nossa aula de hoje, de imediato, vamos fazer uma revisão do que estudamos na nossa aula anterior, para que em seguida possamos dar continuidade. Vamos lá? Na aula passada, estudamos sobre os problemas ambientais, onde vimos que o maior problema ambiental é a poluição causada pelo homem, ou seja, por nossas ações. Existem vários tipos de poluições. Aquelas que mais afetam o meio ambiente são a poluição da terra, a poluição da água e a poluição do ar. A poluição da terra é causada pelo acúmulo de lixo. Além do acúmulo de lixo prejudicar o solo em que habitamos, o lixo ele cria um tipo de um líquido prejudicial à saúde. Esse líquido ele é chamado de chorume. Quando ele penetra no subsolo, ele pode prejudicar as águas subterrâneas, aquela água encontrada debaixo da terra. A poluição da água é através do esgoto que é lançado para os rios, lagos e mares, que prejudica tanto a água como os seres vivos que habitam naquele local. E temos também a poluição do ar. A poluição do ar, além de causar graves doenças como asma e doenças respiratórias, elas podem também provocar as chuvas ácidas e ter também a intensificação do efeito estufa. A chuva ácida ela é causada com o acúmulo dos gases poluentes junto com a água das nuvens, aonde vai ocorrer a precipitação. O efeito estufa ele tem a capacidade de segurar o calor na atmosfera, ou seja, mantendo a temperatura do planeta. Com a grande quantidade de gases poluentes, o efeito estufa ele começa a desequilibrar, provocando assim um aumento no planeta. As mudanças climáticas podem trazer várias consequências para a Terra. Vamos só observar. O aumento do nível da água, ou seja, devido às calotas polares estejam derretendo devido à intensidade do calor, o nível da água do mar vai se elevando. Além disso, também pode ocorrer a extinção de vários seres vivos, seja de vegetais ou seja de animais. Além também das mudanças severas do clima, onde deixa um ambiente modificado. O principal é o solo, aonde ele fica seco, sem nutrientes para o desenvolvimento das plantações. Isso vai ocasionando o aquecimento global, mas isso estudamos na nossa aula anterior. Na nossa aula de hoje, vamos dar continuidade falando sobre o esgotamento dos recursos naturais e a destruição da biodiversidade. Então, convido a todos vocês a pegarem o livro Módulo 3, Disciplina de Ciências, lá na página 28. Vamos lá começar? Com o livro na mão, quero que vocês acompanhem a leitura aí em casa no livro de vocês. Vamos lá! A exploração excessiva dos recursos naturais. Quais são os recursos da natureza? A água, o solo, os vegetais, os animais, luz e calor do sol. Esses são os recursos da natureza que nós utilizamos para sobreviver. Só que nós estamos fazendo esse uso excessivo. Observem aí. E a falta de cuidado com a natureza provocam muitos danos ao ambiente. Quais são esses danos provocados no ambiente? Primeiro, a erosão do solo, ou seja, o desgaste da terra, a destruição de habitats, a destruição do habitat dos animais, seja terrestres, seja aquático, a extinção das plantas e dos animais,
ou seja, o total desaparecimento de uma determinada espécie, seja ela animal ou vegetal, e além da poluição, como a gente falou, da água, da terra e do ar. Esses são os danos provocados na natureza. Observem aí. Os desmatamentos e as queimadas geralmente são realizados para abrir espaços para a criação de gado, para a agricultura e assim também para a expansão de cidades e a construção de estradas. Na verdade, o desmatamento e as queimadas ela faz mais parte do processo em que o homem faz a modificação naquele espaço, ou seja, ele deixa de ser natural para ser modificado por suas ações. O homem faz o uso do desmatamento e das queimadas principalmente para fazer o quê? Abrir ruas, rodovias, construção de cidades, casas, fábricas e indústrias. Todas essas ações provocam danos na natureza, fazendo o desmatamento e as queimadas. Vamos só observar aqui no livro de vocês duas imagens para podermos explorar. Observem aí. A primeira imagem. A retirada da cobertura vegetal deixa o solo exposto à ação do vento e da chuva. Olha, quando tem um ambiente onde está repleto de plantas, as plantas elas protegem o solo contra a temperatura excessiva do sol, a água da chuva e do vento. Ou seja, as plantas elas protegem o solo. Quando faz o desmatamento naquele local, faz as queimadas, o solo fica totalmente exposto, recebendo toda a temperatura do sol, recebendo toda a água da chuva, o vento, ou seja, quando acontece isso, o solo ele vai ficar desgastado. É isso aí, devido a esses fenômenos. Na segunda imagem, temos a destruição de habitats, a caça ilegal, o tráfico de animais são os principais responsáveis pela extinção das espécies dos animais. Ou seja, como a tia falou, extinção é o total desaparecimento de uma espécie, seja ela vegetal ou animal. Mas existem também animais e vegetais ameaçados de extinção. É quando tem poucas espécies desses seres no ambiente. E o que é que mais causa isso? O tráfico ilegal e a caça, que é proibida, principalmente com os animais silvestres. Observem aí. Os seres humanos já provocaram a extinção de muitas espécies desses seres vivos. Animais como a onça pintada, o boto cor-de-rosa e a ararinha azul estão em processos de extinção, ou seja, esses seres vivos que eu acabei de citar para vocês e que tem na leitura do texto estão ameaçados de extinção. Além de animais, muitas árvores se encontram ameaçadas de extinção, como a imbuía e o palmito jussara. São exemplos de espécies de vegetais que têm poucas espécies na natureza. Diante disso, vocês agora vão realizar essa atividade aqui, com a ajuda de um adulto. Olha só o que se pede. Com a ajuda de um adulto, pesquise outras 10 espécies brasileiras que também estão ameaçadas de extinção e escreva nas linhas abaixo. Depois converse com o professor, no qual você vai mostrar a foto de acordo com como você realizou a atividade e vai elaborar uma lista com todas as espécies encontradas. Isso nós não vamos fazer. O que vocês vão fazer aí em casa, vocês vão pesquisar junto com o adulto 10 espécies de seres vivos, seja vegetal ou animal, que estão ameaçados de extinção devido às ações humanas, tá?
Diante disso, dando continuidade, vamos entrar em Ciências em Ação, lá na página 29. Observem aí. A foto que está representada no livro de vocês é uma parte do Rio Negro, localizado na Amazônia. Então, aqui é uma representação do Rio Negro, um rio que fica localizado na Amazônia. Essa faixa da floresta que existe ao longo dos cursos de água é chamada de mata ciliar. Isso é a mata ciliar. E responde diretamente pela qualidade da água, pois evita que o solo sofra erosão e serve de barreira para a entrada de lixo. É como eu falei para vocês, a mata ciliar, ela tem como função proteger o solo, segurando mais a água naquele espaço para deixar o solo rico, molhado em nutrientes e assim também não deixando ele exposto aos raios solares. Vamos só observar nessa imagem. Aqui desse lado eu tenho a mata ciliar, desse lado eu já não tenho a mata ciliar. Vamos observar. A mata ciliar protege as margens do rio da erosão e serve de barreira para a entrada de resíduos. Quando não há mata ciliar, o solo fica desprotegido e sofre a erosão, ou seja, vai sofrer o desgaste. O solo da margem, assim como o lixo, é carregado para dentro do rio pela água das chuvas, ou seja, toda a areia que contém aqui no solo, de acordo com o movimento da água da chuva, quando cai sobre ele, acaba sendo levado para o rio. Ou seja, essa é uma representação do que significa mata ciliar, ou seja, da importância dos vegetais para o solo, para a proteção contra a erosão. Diante disso, vocês irão fazer essa atividade aqui, certo? Que está na página 30, Vamos investigar a importância da mata ciliar para os cursos da água. Quais são os materiais que vocês vão precisar? 2 recipientes retangulares, pode ser embalagens de leite, ou seja, vocês vão pegar 2 caixas de leite seca e vão cortar. Ou também vocês podem fazer em depósito, se quiser. Vão pegar uma forma para apoio, ou também não precisa, se vocês não tiverem, só colocar em um determinado local para deixar exposto. E vai utilizar um regador, ou qualquer tipo de objeto para poder segurar a água e molhar, certo? Qualquer recipiente pode ser. Vocês vão precisar de terra e grama. No caso aí, a grama pode ser qualquer tipo de planta, já serve para essa experiência. E precisar da água, para poder colocar no recipiente. O que vocês irão fazer? Coloque a terra em um dos recipientes, no outro coloque a terra e a grama, ou seja, no recipiente vocês vão deixar só terra, só o solo, e no outro vocês vão colocar terra e a planta que você escolheu, cheio de plantinha, total, coberto nesse local, certo? Que não dê para ver a terra embaixo e a planta em cima. Incline os 2 recipientes da mesma maneira, tendo a forma como apoio. Regue os 2 recipientes com e sem grama e observe o que acontece. A partir do momento que vocês realizar, vocês irão observar o que vai acontecer e em seguida responder essas 3 questões aqui, certo? Ao concluir, me envie por via WhatsApp. Ou seja, a atividade de vocês está na página 30, que é essa experiência bem bacana que vocês vão observar sobre a mata ciliar. E em seguida, vocês irão fazer também a página 28, como a tia havia explicado. Irão pesquisar 10 espécies de seres vivos que estão ameaçados de extinção. Qualquer dúvida é só entrar em contato que a gente resolve esse assunto. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!